Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série Redação do Enem Nota 1000. Na aula de hoje nós iremos dar continuidade aos nossos tipos de desenvolvimento. Eu sou a professora Naraline Menezes e hoje nós iremos para a nossa parte 3 dos tipos de argumento dentro do desenvolvimento da redação do Enem. Vamos à nossa aula? Então, nós hoje iremos trabalhar que tipo de argumento, professora? Argumento de provas. Nós traremos ao nosso texto alguns dados que comprovam que a nossa tese ela está correta. Porque, como vocês sabem, nós temos que tentar convencer e persuadir o leitor da nossa redação que o nosso argumento ele está correto, que o nosso ponto de vista é o que é o correto. E como é que eu faço isso? Através de argumentos. E existem vários tipos de argumentos. E o que nós iremos trabalhar no dia de hoje serão os argumentos de provas. Vamos à nossa aula? Nós já estudamos os argumentos de autoridade, argumentos de exemplificação, argumentos de provas. Mas, professora, o que seriam argumentos de provas? Ele também é conhecido como argumentos de evidências ou por comprovação, que seriam aqueles argumentos em que nós podemos trazer dados estatísticos ou algum tipo de pesquisa que comprove que o nosso ponto de vista é o ponto de vista correto. Vamos dar continuidade. Então, vamos primeiramente relembrar o que é dissertar e argumentar. Lembrando que em todas as aulas nós faremos sempre um relembrando das aulas anteriores, para que vocês fixem na mente que o texto dissertativo argumentativo é um texto que defende um ponto de vista. E isso tem que ficar muito claro. Então vamos lá. Dissertar significa falar sobre algo, expor um assunto de maneira abrangente e aprofundada. Existem alguns candidatos que conseguem tangenciar o tema. Professor, o que seria tangenciar um tema? Quando eu pego o assunto e falo de forma superficial, de forma abrangente. É necessário que eu fale de forma abrangente, mas obrigatoriamente que eu aprofunde o meu conhecimento, para que eu consiga comprovar para quem vai ler o meu texto que eu estou tendo um domínio sobre aquele assunto, que eu conheço de fato. E aí eu posso trazer vários tipos de argumentos que comprovem a minha tese. E o que seria argumentar? Argumentar significa apresentar dados, ideias, provas que fundamentem o meu ponto de vista sobre o tema. Então, na hora que eu vou argumentar, que eu vou tentar comprovar que a minha tese é a tese correta, que o meu ponto de vista é o ponto de vista certo, o que acontece? Eu vou trazer dados e eu vou trazer estatísticas, eu trago citações de pessoas que têm influência na sociedade para que eu consiga, através de todos esses dados e todos esses argumentos, eu possa comprovar a minha tese, ok? Então vamos dar continuidade. Argumento de provas, evidências ou por comprovação. Esse tipo de argumento se baseia em uma evidência que pode levar o leitor a admitir e aceitar uma tese. Essa evidência pode ser, por exemplo, formada por dados estatísticos e pesquisas de diversos tipos, desde que a fonte seja explícita. Então, nós temos aqui, hoje, nós iremos trabalhar argumentos de provas. E aí eu trouxe alguns exemplos de redações com dados estatísticos. Por que argumento de provas? Porque alguém foi lá, fez uma pesquisa, registrou, documentou e existem alguns dados estatísticos que podem ser comprovados. Então, é irrefutável. Não é simplesmente um ponto de vista sem uma prova. Existe uma prova que comprove que esse ponto de vista ele está correto. Ok? E aí nós temos a pergunta que não quer calar. O hábito da leitura ajuda na redação do Enem? Com certeza, né, gente? Se eu não tiver conhecimento sobre o assunto, eu vou conseguir escrever um texto? Com certeza não. É preciso que eu saiba pelo menos o essencial para que eu possa desenvolver o meu texto. Sem esse conhecimento prévio, infelizmente, eu posso ter a estrutura, eu posso saber desenvolver o texto, mas eu não vou ter o que escrever. Então, vamos lá ao conceito. O hábito da leitura é fundamental para que a escrita de uma redação nota 1000 seja realmente eficaz.
Então, assim, é importante que você leia livros, que você assista filmes, que você leia revistas e que você assista jornais também. É importante que você esteja o tempo todo se atualizando, porque as informações que você adquire no seu dia a dia, mais informações confiáveis. Lembrando que tem que ter uma fonte, eu preciso ter uma fonte confiável. Eu não posso simplesmente dar um Google, fazer uma pesquisa e eu não posso averiguar, por exemplo, se essa pesquisa ela é verdadeira ou falsa. Eu não posso divulgar uma pesquisa que não seja verdadeira, que os dados que estão ali não sejam realmente comprovados e sejam realmente verificáveis. Então tenha muito cuidado na hora de fazer as leituras também. Então, eu trouxe aqui, como sempre, uma redação de uma pessoa, de um candidato. E aí, esse candidato, eu não citei o nome, né, porque ele não quis se identificar. E aí, essa redação, ela fala sobre a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Professora, a senhora já trabalhou esse tema em outras redações. Já trabalhei, mas eu sempre trago redações diferentes. Por que eu trouxe esse tema? Porque os textos motivadores desse tema, eles estavam carregados de dados estatísticos. E a maioria das redações que alcançaram 1000 pontos, elas utilizaram argumentos de provas dentro lá do seu texto, na sua argumentação. Porque elas se basearam nos dados estatísticos dos textos motivadores. E aí, nesse primeiro momento, eu trouxe, por exemplo, a introdução. E aí, na introdução, eu faço uma citação aí a Emily Durkheim, né? E aí nós temos aí uma citação de autoridade também, mas nós já trabalhamos a introdução, né? Na nossa primeira temporada da nossa série Redação Nota 1000 do Enem, nós trabalhamos a nossa introdução. Como nós estamos trabalhando o nosso desenvolvimento, eu vou me ater apenas ao desenvolvimento. Vou fazer uma leitura rápida da introdução para que vocês possam entender o porquê que o desenvolvimento foi realizado daquela forma. Lembrando que o desenvolvimento, ele vai desenvolver, né? Ele vai trazer argumentos, ele vai trazer o meu ponto de vista e as provas e os exemplos que comprovem que aquilo que foi trabalhado lá no esqueleto da introdução, que foi antecedido, né? Ele precisa ser comprovado no meu desenvolvimento. Então, eu sempre trago a introdução para que vocês entendam que existe uma ligação entre a introdução e o desenvolvimento, que o meu texto está sempre fazendo uma relação com o tema para que eu não possa simplesmente fugir ao tema. Então, vou fazer uma leitura breve e aí, logo em seguida, nós iremos passar para a parte do desenvolvimento, que é a parte que nós estamos realmente estudando. E então, nós temos aí a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Tinha um título, o título não é obrigatório na redação, você não perde ponto se você não colocar um título, porém a candidata colocou. E o título era Parte Desfavorecida. E aí ele inicia a introdução fazendo uma citação de um sociólogo muito famoso, que é o Emily Durkheim, e é muito conhecido, ele é estudado no ensino médio também. De acordo com o sociólogo Emily Durkheim, a sociedade pode ser comparada a um corpo biológico, por ser, assim como esse, composta por partes que integrem entre si. Desse modo, para que esse organismo seja igualitário e coeso, é necessário que todos os direitos dos cidadãos sejam garantidos. Contudo, no Brasil, isso não ocorre, pois em pleno século XXI, as mulheres ainda são alvos de violência. Esse quadro de persistências de maus tratos com esse setor é fruto principalmente de uma cultura de valorização do sexo masculino e de punições lentas e pouco eficientes por parte do governo. Nós temos aí a tese, nós temos aí o tema, e aí isso é importante que fique claro, ele não está falando da violência contra a mulher. E aí algumas pessoas, elas foram infelizes na hora da escrita do texto, da redação do Enem, porque, na verdade, elas falaram da violência contra a mulher. E o tema, ele era muito específico. Ele falava da persistência da violência contra a mulher. Porque, na verdade, algumas políticas já foram implementadas. E, mesmo assim, persiste a violência contra a mulher.
E aí, esse aqui foi brilhante, porque ele foi muito feliz quando ele colocou, inclusive, a palavra-chave, a persistência, né, dos maus tratos contra esse setor. Para que ele não fosse repetitivo, a persistência da violência contra a mulher. Ele disse a persistência dos maus tratos, que seriam um sinônimo de violência, contra esse setor, que seria o setor feminino, né, das mulheres. Mas agora nós iremos passar para o nosso desenvolvimento. Observe que ele utilizou um argumento de autoridade, lá no início da sua introdução. Ele fez uma citação não direta, ele fez uma citação indireta. Observe que ele utilizou uma expressão que é utilizada por Emily Durkheim, que é corpo biológico. E aí ele fala da sociedade e fazendo uma relação direta com a persistência da violência contra a mulher. Então, assim, ele foi muito feliz com a escolha do argumento dele de autoridade aí na introdução, citando esse sociólogo que é muito famoso. Então, vamos à leitura do nosso desenvolvimento. Ele diz assim, além dessa visão segregacionista, observe que nós iniciamos o nosso texto usando um conectivo. É importante nós fazermos uma relação entre o primeiro parágrafo, que é a introdução, e o nosso desenvolvimento. E para isso nós usamos os nossos conectivos. Eles não estão aí por acaso, eles estão aí para fazer uma relação entre os parágrafos e que o texto fique coeso, ok? A lentidão e a burocracia do sistema punitivo colaboram com a permanência de inúmeras formas de agressão. Então, assim, eu já começo contextualizando o meu tema. Eu estou dizendo que existe um motivo, existe uma relação entre a lentidão e a burocracia do sistema que faz com que o agressor ele continue mantendo esse tipo de comportamento, ou seja, desenvolvendo essa violência no seio doméstico. Porque se o sistema ele fosse um pouco mais rápido e as medidas que deveriam ser tomadas fossem um pouco mais eficazes, com certeza essa violência já teria diminuído na sociedade contemporânea. Continuando. No país, e o país nós estamos nos referindo especificamente ao Brasil, os processos são demorados e as medidas coercitivas acabam não sendo tomadas no devido momento. Então, eu estou falando do Brasil, então, para que eu não repita a palavra várias vezes, eu citei aí a expressão no país, que é o nosso país, e aí ele diz o sistema coercitivo, ou seja, as medidas que proíbem de fato, que trariam realmente uma mudança na nossa sociedade, elas só são tomadas depois que alguma coisa mais grave acontece. Por isso que não há uma mudança eficaz na nossa sociedade. E aí ele continua. Isso ocorre também com a Lei Maria da Penha, que entre 2006 e 2011 teve apenas 33,4% dos casos julgados. Aí ele diz assim, existe uma medida já criada pelo governo, foi criada uma lei chamada de Lei Maria da Penha, isso quer dizer que o Estado ele já fez uma parte, porém ele não fez essa parte por completo, porque a criação da lei ela não foi tão eficaz ao ponto de diminuir a violência contra a mulher. Então, assim, o Estado ele já interveio, porém não o suficiente. E aí ele continua. Nessa perspectiva, muitos indivíduos, ao verem essa ineficiência, continuam violentando as mulheres e não são punidos. Então, aí eu trago o ponto de vista, né? Muitos indivíduos continuam permanecendo tendo o mesmo tipo de conduta porque observam que a lei é falha e que demora muito, ela é muito lenta. Então, eles continuam reproduzindo esse tipo de comportamento. E aí, é o tempo todo trazendo dados e tentando comprovar que o meu ponto de vista está correto. E aí, ele continua. Assim, observe aí o conectivo, assim eu vou concluir o meu desenvolvimento. Observe que o meu desenvolvimento ele tem um começo, um meio e um final. E aí esse é o último período do meu desenvolvimento. Eu utilizei um conectivo aí que eu anuncio que eu vou concluir este parágrafo. Vírgula. Essas são alvos de torturas psicológicas. Essas quem? Eu poderia repetir mulheres, mas eu não repeti. Eu sei que essas faz referência direta às mulheres que sofrem violência doméstica. Essas são alvos de torturas psicológicas e abusos sexuais em diversos locais, como em casa e no trabalho. Brilhei.
eu trouxe argumentos que comprovem o meu ponto de vista, com provas, eu trouxe dados estatísticos, eu utilizei conectivos, eu introduzi, eu comprovei a minha tese, falei da lei, eu contextualizei e eu concluí. Brilhei. Aí o meu parágrafo ele está completíssimo. Professor, onde é que está aí os dados estatísticos? Vamos observar. E aí eu trouxe aqui em lilás, não sei se vocês perceberam, está em negrito também, a parte que eu falo, a Lei Maria da Penha, que entre 2006 e 2011 teve apenas 33,4% dos casos julgados. Lembrando que você não vai simplesmente decorar esses dados estatísticos para você escrever na sua prova, é muito difícil isso. Mas você sabe que existem aproximadamente 4 textos motivadores lá na sua temática da redação do Enem, então não precisa se preocupar. Os dados já estarão presentes lá. Você vai usar esse dado como suporte na hora da escrita do seu texto e para você defender o seu ponto de vista. Então, assim, não se preocupe em estar decorando números, porque isso não será necessário. Observe que ele não copiou o texto motivador. Ele utilizou um dado do texto motivador para basear o argumento dele. Através desse dado do texto motivador, ele comprova a tese dele. Então, vamos dar continuidade. Argumento por prova, evidência ou por comprovação. É o argumento que traz dados estatísticos desde que a fonte seja explícita. Observe que ele fala aí da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha é uma lei conhecida nacionalmente e internacionalmente. E aí, dados estatísticos seria a porcentagem que foi empregada dentro do texto. Observe que isso ficou muito claro. Ele poderia simplesmente ter trazido os dados e não ter falado nada. Porém, ele não teria alcançado os 1000 pontos que ele tanto sonhou. E ele alcançou os 1000 pontos por quê? Porque ele contextualizou. Ele trouxe os dados estatísticos, mas ele também trouxe a tese e o argumento dizendo que, apesar da lei ter sido criada, ela não foi 100% eficaz, porque não houve uma melhora nem uma diminuição dos casos de violência contra a mulher, justamente porque o Estado é muito lento na hora da punição. Por isso que a lei não é tão eficaz. Vamos dar continuidade? Lembrando sempre que a estrutura do nosso desenvolvimento é sempre aquela afirmação, que é aquele tópico frasal do início. Eu trago sempre explicações e exemplos para comprovar e eu concluo o meu desenvolvimento. Trouxe outra. Lembrando que eu trouxe essa temática porque é uma temática que ela é muito carregada de dados estatísticos para que vocês observem melhor. E aí, nesse caso aqui, eu não vou ler a introdução porque o nosso tempo ele já está um pouco curto e eu vou me ater mais ao desenvolvimento para que vocês possam observar, ok? E aí nós temos aqui, de acordo com o site Mapa da Violência, observe que eu já inicio o meu desenvolvimento fazendo uma relação direta com o site. Qual é o nome do site? Mapa da Violência. Eu faço uma citação ao site, eu vou trazer dados estatísticos, mas eu cito a fonte. É importante que eu cite a minha fonte. Por que é importante que eu cite a fonte? Porque alguém vai lá pesquisar para ver se esses dados realmente são verdadeiros. E aí eu continuo. Nas últimas 3 décadas, houve um aumento de mais de 200% nos índices de feminicídio no país. Esse dado evidencia a baixa eficiência dos mecanismos de auxílio à mulher, tais como a Secretaria de Políticas para as Mulheres e a Lei Maria da Penha. A existência desses mecanismos é de suma importância, mas suas ações não estão sendo satisfatórias para melhorar os índices alarmantes de agressões contra o erroneamente chamado sexo frágil. E aí aqui ele foi um pouco mais extenso na hora que ele faz uma citação. Ele fala de dados de 200%. Se esse dado ele não estiver presente lá nos textos motivadores, lembre que o corretor ele vai buscar isso na internet. Esse dado ele precisa ser certeiro, ele precisa ser correto. Porque se ele não estiver nos dados motivadores, lá que você possa fazer uma pesquisa rápida, na hora que ele vai fazer a pesquisa, você não pode simplesmente inventar um número. Ele tem que ser verdadeiro, ele tem que ser real. Então, vamos ver aqui, onde é que estaria esse argumento de provas, professor, aqui dentro desse parágrafo, desse desenvolvimento aí, que eu não achei.
E aí nós temos aqui no início do parágrafo, né? De acordo com o site Mapa da Violência, eu citei a fonte. Tirei de onde? Lá do Mapa da Violência. Nas últimas 3 décadas, houve um aumento de mais de 200% nos índices de feminicídio no país. Observe que eu fui brilhante. Eu utilizei a fonte e aí logo em seguida eu trouxe o dado. Eu posso utilizar isso no início do meu parágrafo do desenvolvimento ou eu posso utilizar no meio. Fica a seu critério, de acordo com o que você acha que você se sinta melhor para escrever e com o que convém com a temática, né? Então, observe aí que ficou brilhante. Aí no final ele dá uma concluída também, né? A existência desses mecanismos é de suma importância, mas as suas ações não estão sendo satisfatórias para melhorar os índices alarmantes de agressões. E aí ele já adianta um pouquinho a proposta de intervenção. Apesar de serem criados todos esses mecanismos, não houve uma melhora, né? Os índices continuam aumentando. Então nós precisamos de outros recursos, outras coisas que sejam mais eficazes para que a violência contra a mulher ela seja reduzida de fato. E aí nós temos aqui a parte do texto que nós tratamos sobre os dados estatísticos, que comprova que houve realmente argumentos de prova, de comprovação, de evidência, porque nós temos dados estatísticos e pesquisas. A fonte ela foi bem explícita, não sei se vocês observaram aí. E aí hoje nós estudamos argumentos de provas. Na próxima aula nós iremos estudar mais um tipo de argumento. Que tipo, professora? Seria argumento por princípio ou crença pessoal? Meu Deus, professora, por princípio ou crença pessoal, sim, é possível também. E aí, na próxima aula, nós iremos dar continuidade à nossa série, nós iremos para o nosso próximo episódio. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Quem tiver alguma dúvida, por gentileza, reprise a nossa aula, acesse a nossa plataforma. Treinem todos os dias, pelo menos 2 vezes por semana, tentem fazer redação, peguem temáticas e tentem desenvolver, porque é a prática quem aperfeiçoa. E até a nossa próxima aula com o nosso desenvolvimento, parte número 4, nós vamos até o número 5, tá? E aí, qualquer dúvida, assistam novamente e até lá!